2! Beleza? Gente, eu não vou falar mais do cenário, mas uma hora eu vou me acostumar com esse poder desse cenário. Uma coisa de louco. E hoje o Super Pop vem com tudo. Aliás, eu tenho uma pergunta séria pra vocês. Eu gosto dessas perguntas que acabam, assim, dividindo a opinião das pessoas, né? A minha pergunta pra você. Você acha que existe uma experiência de quase morte? Eu tenho aqui hoje a ex-Miss Brasil, Débora Lira, que diz que após o grave acidente que sofreu em 2011, ela diz suspeitar que saiu do corpo e ter sobrevoado a tragédia. A pergunta é, o que realmente pode ter acontecido com ela? Como que a pessoa que está desacordada se vê em cima da tragédia? Será que foi assim, as pessoas contaram para ela o que aconteceu? Ou será que realmente ela saiu do corpo e se olhou em meio a um desastre? Difícil saber, né? O fato é, será que é possível que os espíritos continuem entre os vivos após a morte? E se eles ficam, o que eles querem, né? Difícil saber. Eu tenho aqui uma pessoa que é uma sensitiva, que é a Rita Duller. Ela diz, eu tenho as respostas. Será? É isso aí, estamos de volta. Eu agora vou apresentar os meus convidados que vão ajudar a eu entender essa questão. Será que a pessoa quando morre, ou quase morre, se é que existe essa possibilidade, ela consegue sair do corpo e depois retornar? Não sei, vamos perguntar. Eu vou falar boa noite para Rita Duller. Tudo bem, Rita? Oi, Luciana, tudo bem? Bem-vinda. Boa noite. Obrigada pela presença. Débora Lira, que diz ter vivido, vivenciado esse momento de ter saído do corpo e ter voltado, né? Pois é, ainda é uma coisa muito, muito incerta, assim, sabe? Eu não tenho aquele 100% de certeza se foi isso ou se foi também a questão do efeito dos remédios, porque eu tomava muito remédio. Ok. Eu vou falar boa noite também pro pastor Antônio Silva. Tudo bem, pastor? Tudo bem, Lu? Boa noite. Obrigado. E vamos falar também com a dona Araci Albino. Ela é psicanalista e cética, é isso? Ela acredita na ciência. Acredito na ciência, Luciana. Boa noite. Muito obrigada pela visita. Então, pela ciência, não é possível a alma, o espírito sair e olhar o que está acontecendo lá de cima? A ciência tem outra explicação para isso, né? Tá doidona. Eu acredito naquilo que eles colocam. Eu acredito que possam ter essas experiências, mas a nossa visão e a visão da ciência, da neurociência, tem outro ponto de vista. Tia, a doutora vai falar que você está doidona, hein? Estou sentindo a vibração aqui. Obrigada, doutora. Bom, quando nascemos, uma das únicas coisas que temos certeza é da morte. Mas a morte ainda é considerada um grande mistério para quem está vivo. Há quem diga que tudo acaba na Terra. Outros dizem que a vida continua em outro plano. Será que isso é uma desculpa para que possamos não temer tanto a morte? Ou será que realmente existe? Será que há provas? Eu sempre me pergunto isso. Como é que a gente vai saber, né? Será que alguém já voltou? Roda aí o VT. A vida apresenta uma única certeza: a morte. Mas como é morrer? Para onde vamos? O que descobrimos no final de tudo? Ou a existência humana termina aqui? Estas são as dúvidas que religião e ciência ainda não conseguiram resolver. Vida após a morte. E você, acredita? Rita Duller é uma clarividente que afirma saber o que acontece do outro lado da vida. Eu vejo um homem e uma mulher ao mesmo tempo falando muito. É um casal, eles estão no mesmo local aqui. Para ela, uma linha invisível separa os dois mundos. Mas algo pode fazer com que ambos se encontrem. E como eles não têm luz, eles precisam arrancar, sugar nossas energias. Algumas pessoas relatam a experiência de quase morte. Já Rita sente os mortos na terra como se estivessem em vida. Ó, o vaso lá começou a mexer, tá vendo? Os espíritos de baixa luz, eles trazem muita depressão, angústia. O espírito iluminado, ele só vem para te trazer a paz. A pergunta é, você acredita? Olha, eu não deixo de acreditar em nada. Eu duvido de tudo e ao mesmo tempo sou super disposto a acreditar. Acredito em encarnação, acredito em karma. Por isso que eu tento sempre fazer o melhor
para receber de volta um dia. Eu acredito nesse negócio de espiritismo, de vida após-morte, de Chico Xavier. Eu acredito, com certeza, assim, que existe algo além daqui, assim. A gente parte do princípio de que não somos só um corpo. Há alguma coisa que nos move, que faz a gente se movimentar, o coração bater, a cabeça pensar. Acredito, tenho medo e respeito e tudo que tem que ter. Assim, eu nunca acreditei muito, não. E desde pequenininha. Lógico que nós temos curiosidade, né? De saber o que vai acontecer pós-morte. Bom, eu vou falar primeiro com a doutora. Doutora, deixa eu entender uma coisa. Por que as pessoas querem acreditar ou precisam acreditar ou acreditam em vida após a morte? De acordo com a ciência, não é uma coisa comprovada. Por que as pessoas sempre procuram alguma coisa que aconteça depois da morte? Não basta estar vivo e curtir a vida até o final? Pois é, né? Pois é. Então, pela minha formação, pela neurociência, pela psicanálise... Médica? Não, eu sou psicanalista, sou psicóloga psicanalista, né? O que nós temos é que o ser humano é o ser mais frágil que nós temos na Terra. Então, enquanto um animal demora 1 hora para abrir os olhinhos e andar e amamentar, o ser humano demora, no mínimo, né? No mínimo 4, 5, 6 anos, e tem alguns que demoram a vida inteira, dependendo do outro, né? Então, esse longo período de dependência nos faz ligar a um outro e temos a necessidade, há uma desnaturalização dos nossos instintos e faz com que haja uma necessidade da gente sempre estar ligado em alguma coisa, mesmo que seja algo inventado, imaginado, criado para nos dar um sustento, por exemplo, Deus, por exemplo, não é uma grande invenção humana. Como assim? Você tem coragem de falar isso aqui? Claro. A cara do pastor. O pastor não gostou, não. Olha, estou tentando entender o raciocínio. Não, já estive aqui uma vez. Já vai criar inimigos aqui, hein? Não, é só um ponto de vista. A diferença de ponto de vista. Pastor? Sim. Na verdade, Lu, estou tentando entender o raciocínio dela, porque, na verdade, a gente sabe que 1 mais 1 é 2. Tá, mas Deus você não pegou nele. Tocar em Deus parece ser algo insano. Por quê? Porque todos nós temos um toque de Deus na vida, dentro de nós. Nós tentarmos negar Deus, a gente não consegue. A gente tentar armazenar informação, Deus não existe, há um bloqueio. Ela acabou de falar. É porque, na verdade, ela está treinando a mente dela a não crer. Né? Com a questão de treino, quando na verdade ela foi criada por Deus. Bom, mas voltando, por que as pessoas precisam acreditar ou acreditam em vida após a morte, já que não temos de verdade nenhuma prova concreta, que eu acho, assim, a Rita pode falar, eu tenho prova concreta porque eu já vi, mas no caso, quem não viu, não sabe, o fato é. Você tem uma prova meio concreta, mas mesmo assim você não diz ter certeza. A sua história é uma história assim bem comovente. Você teve um acidente. Como foi seu acidente? Você teve um acidente de carro, é isso? E foi um acidente grave, né? A minha sogra faleceu no acidente. Eu fiquei muito, muito ferida. Demorei algum tempo assim para poder me recuperar. Não tenho muitas lembranças do acidente. Eu vou fazer o seguinte, nós temos uma matéria explicando, você depois confere para mim, não, fala, tá certinho. Foi uma coisa bem chocante, eu me lembro na época, a gente até comentou, já estava aqui no Super Pop, todo mundo ficou bem, assim, nervoso, porque você ficou bem machucada. Vou colocar e você me fala, não, Luciana, tá certo ou não, tá? Aí a gente entende um pouquinho mais essa sua sensação de ter subido e assistido tudo por cima. Coloca aí. A capixaba Débora Lira ficou famosa quando se tornou a Miss Brasil 2010. Um ano depois, um grave acidente a trouxe de volta aos noticiários. Durante forte chuva, o carro em que ela estava com o então namorado, a mãe dele e uma amiga, saiu da pista e colidiu com outro automóvel. Na época, este vídeo do momento exato do resgate foi divulgado na imprensa. A ex-Miss Brasil teve traumatismo craniano, fraturou uma das vértebras e passou por uma cirurgia para a retirada do baço. Após o acidente, a modelo ficou em coma por 4 dias.
Para os médicos, Débora Lira estava inconsciente, mas ela revela lembranças que podem ser de uma experiência de quase morte. A ex-Miss Brasil se recorda de ver o próprio resgate. O que intriga é que ela viu tudo, como se estivesse sobrevoando o local. Débora Lira diz que não sabe se realmente viveu uma EQM ou se teve uma alucinação por causa dos fortes remédios que tomava. E quem poderá afirmar o que realmente aconteceu? Nossa, Débora, a gente assistindo essas imagens assim nem mostra tanto a gravidade, mas foi bem grave, né? Foi muito grave, né? Repercutiu assim, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E assim, quem conviveu muito comigo sabe, eu fiquei 3 meses para me recuperar, eu usava fralda, eu andava de cadeira de rodas. Então foi bem complicado, né? Mas graças a Deus, tudo deu certo, eu fiquei salva. Até hoje eu sou uma questão muito, muito discutida entre os médicos. Porque como eu fraturei a 4ª vértebra cervical, até hoje eles se perguntam como que eu continuo andando. Porque não tem lógica, entendeu? A 4ª vértebra e não atingiu nada da medula. E era pra eu estar tetraplégica. Você estava de cinto? Eu estava de cinto, foi o cinto que me salvou. Mas foi o chicote? Na verdade, foi a minha ex-sogra, ela estava sem cinto. E o fato dela estar sem cinto, ela bateu voou. Ela bateu no meu banco, coitado, enquanto eu estava voltando. Aí nisso eu fraturei a 4ª vértebra, até tem uma cicatriz aqui. Coitado. Perdi o baço e algumas outras complicações. Quando você sofreu o acidente, você se lembra do quê? Bom, na hora do impacto, eu não me recordo de nada. Você se lembra até... Qual foi o último momento que você se lembra? Eu entrando no carro só. Jura? Mas a minha amiga, a que estava no carro também, ela recorda de tudo. Ela sabe de tudo. Tanto que pra ela é muito difícil falar do acidente. Ela lembra de tudo? Ela lembra de tudo. Ela não ficou inconsciente em momento não, algum? Ela lembra de tudo. Ela se lembra machucou muito, na hora. não? Se machucou. Ela quebrou os 2 pulsos. Ela estava de cinto? Tava sem cinto. E ela estava na parte de trás. Interessante, as pessoas atrás acham que não precisa botar cinto, né? Eu só ando de cinto agora, também. né? Óbvio. E ela me falou que na hora do acidente, na hora do impacto, eu estava acordada e que na hora que o carro bateu, eu ainda comecei a gritar de dor e logo em seguida eu desmaiei. E ela que me relatou tudo do acidente, porque eu mesma não lembro. Tá, então você não se lembra de nada. A primeira coisa que você se lembra? Eu me recordo... Bom, a equipe de resgate, ao te tirar, eles tiveram uma extrema... Total. Eles foram muito bons, né? E assim, é aí que eu acho que vem muito a questão da fé, sabe? Eu já tinha conversado com ela já nos bastidores, eu falei assim, eu tenho uma crença absurda. Mas você estava desacordada? Mas é aí que tá, por exemplo, como vocês viram ali no vídeo, as pessoas que fizeram o vídeo filmando a hora do impacto, eles abriram a porta e tiraram meu ex-namorado e minha amiga. Na hora de tirar minha porta não abriu. Não abriu por nada. E eles querendo tirar porque o carro estava quase pegando fogo. E a porta não abria, a porta não abria, a porta não abria. Só foi abrir na hora que os bombeiros chegaram. E eles disseram que se alguém tivesse me tirado do carro, eu estaria morta. Porque eu estava toda quebrada. Se eles me tiram de qualquer jeito do carro, eu não estaria aqui. Então é aí que eu acho que vem muito essa questão, assim, sabe? Eu me sinto uma pessoa muito abençoada. Claro. Eu me sinto a escolhida de Deus. Não foi a sua hora ali? Não foi minha hora. Eu e tenho um propósito eles tiraram muito seu aqui. namorado, seu ex-namorado, ele não teve problema, ele ficou bom depois? Ele ficou bem, sim, ficou bem. Fisicamente, ele foi o que menos sofreu, mas nada se compara à perda de uma mãe, né? Nossa, e a mãe dele faleceu na hora? Faleceu na hora. Que loucura isso. Bom, enfim. E aí você foi acordar onde? Bom, até onde eu sei, eu estava consciente o tempo inteiro. Você eu conversava, eu falava, eu conversei com o médico, disse que eu estava com dor na cervical. Mas você não se lembra de nada? Não me lembro. A parte que eu começo a lembrar, eu me lembro do Réveillon. Porque eu lembro que eu estava deitada. O acidente foi dia 27 de dezembro. O Réveillon, dia 31, eu me lembro que eu estava deitada na cama, eu estava na UTI ainda, e eu conseguia ver o reflexo dos fogos estourando. E minha família toda de branco no quarto. Aí eu começo a lembrar daí. Você diz ter tido uma EQM. Quando que você teve essa EQM? Bom, assim, eu comecei a pensar em talvez ter tido uma EQM quando eu cheguei em casa. Que eu comecei a pensar muito. Era uma confusão, assim, sabe, de pensamentos. Daí as pessoas começaram a perguntar, Débora, você não lembra de nada do acidente? Eu falava, gente, como que eu não vou lembrar de nada do acidente?
Então, assim, eu começava a forçar o pensamento pra ver se eu conseguia lembrar alguma coisa. E a única imagem que vinha na minha cabeça... Mas essa sua amiga já tinha te contado, não? Não tinha me contado nada. Não tinha me contado nada. Eu nem tinha encontrado com ela. Mas espera, então quando é que você teve essa visão, essa sensação, essa... Quando eu fui pra casa. Como é que foi isso? Eu lembro que eu tava deitada e eu passava muito tempo deitada, na verdade. Porque eu não tava conseguindo andava de cadeira de rodas, então a maior parte do tempo eu estava deitada. Ok. E nisso eu comecei a pensar, falei, como que eu não vou lembrar de nada do acidente? E veio um flash, assim, sabe? Eu falei, gente, será que eu tô vendo esse acidente de cima ou é efeito de remédio? Porque eu tomava muita morfina. Além de tomar morfina, a minha irmã me injetava remédio pra trombose, sabe? Todos os dias. Então, assim, eu não sabia... Eu fiquei meio perdida nisso. E o que você viu? Eu conseguia me ver de cima, sabe? Como se eu estivesse vendo o resgate. E nisso eu ainda não tinha visto a foto, até porque as fotos elas foram vazar 20 dias depois do acidente. Meu vídeo. Eu não tinha visto nada, eu não sabia de absolutamente nada. Okay. Só que aí eu fico meio na dúvida se foi efeito de remédio, porque morfina é muito forte, né? E assim, é confusão de pensamento, de tudo, de sentimento. Você teve parada cardíaca? Não tive parada cardíaca. Eu tive problema respiratório, mas não cheguei a ter parada. Ok, aí eu vou perguntar para a Rita. Rita, o que ela está relatando aqui, isso pode ter sido uma EQM, ter saído do corpo, ter olhado, tá inconsciente? Pelo que eu estou entendendo, há realmente uma mistura do remédio, né? Mas as lembranças que ela tem mesmo tomando o remédio, ela não ter visto cena alguma, né? Desacordada. Lógico que há os nossos registros, mas isso, com certeza, ela deve ter sido levada espiritualmente a algumas lembranças. Isso acontece realmente, tá? Tem gente que sofre por situações até piores, né? Acabam realmente tendo um deslocamento do próprio corpo e se vendo realmente na hora do acidente. Eu já vi vários casos. Olha, temos um outro caso. O jornalista Erivelton sofreu um infarto em 2004 e foi dado como morto. Acontece que ele voltou à vida, gente. Pode parecer incrível, mas ele voltou. E ele disse o seguinte, ele viu o que aconteceu do outro lado. Então, as pessoas que passaram por isso realmente contam isso depois. Olha só essa história. Este homem passou por um misterioso caso em 2004. Eu saí do corpo, fiquei no teto, vendo aquele ajuntamento de gente em minha volta, até que apareceu uma luz. Aí o ambiente mudou. Quando a luz ampliou, é como se fosse uma porta. Eu entrei para a luz lá dentro, assim, abri uma tela de cinema e a minha vida passou toda na minha frente. Aí se você pegar o Lars Grael, também fala que viu a vida dele toda. Tem uma psicóloga, que ela viu a hora que o SAMU pegou o corpo dela, a vida dela passou. Todos os relatos são dele. Bom, aonde que o meu relato é diferente? Ele diz que teve uma experiência de quase morte. As pessoas voltam e ficam traduzindo as suas experiências com a crença que receberam. Então a pessoa pensa, eu vi Jesus, eu vi São Arcanjo Gabriel, lá os iranianos estudam muito a EQM, eu vi Maomé, não é coisa nenhuma, você não vê ninguém. Aquela conversa de Chico Xavier de psicografar, aquilo é bobagem. Na madrugada do dia 6 de dezembro, Erivelton sofreu um infarto. Eu entrei na sala de urgência e emergência, bati a mão na porta assim, fui entrando. Aí a enfermeira falou assim, o senhor não pode entrar aqui não? Eu falei, eu posso, eu estou morrendo. Aí ela chamou a médica. Quando ela chamou a médica falou, põe o Plasil, traz o marca-passo que esse homem está morrendo. Esse homem está infartado. Me enfiaram o marca-passo, me deram 15 mil miligramas de dobuta, normal é 5 mil. Berotec, tudo para o coração reativar. E eu fiquei nos aparelhos. Quando foi 9 horas da noite, aí eu estava doente. A agonia durou 7 horas. Foi quando o jornalista foi dado como morto. A minha ex-esposa viu da portinhola, porque era uma portinhola tipo daquele salão, assim. Ela olhou assim e falou, o que está acontecendo com meu marido? Aí a doutora Adriana, que era residente na época, ela virou e falou assim, a senhora reza, porque igual a ele, hoje nós já perdemos 5. Ele conta que passou por uma EQM. Em geral, as EQM são menores. Por exemplo, a do Lars Grael foi quase 5 minutos. Teve uma outra moça que foi meia hora. A minha durou 4 horas. Erivelton diz que viu a própria vida em um telão.
Quando a luz ampliou, é como se fosse uma porta. Eu entrei para a luz lá dentro, assim, abri uma tela de cinema e a minha vida passou toda na minha frente. E mais, encarou um julgamento, onde o réu, advogado e juiz eram um só, ele mesmo. Uma voz diz assim, é direito dele saber quem é que o julga. Aí uma luz se abriu. Aí todo o ambiente ficou iluminado. O que eu vi? Eu vi eu à esquerda, eu à direita e eu ao centro. Aí eu falei, opa, minha ficha caiu. Se existe uma consciência dentro do ser humano, então não existe julgamento divino. Sabe por quê? Porque o amor não pode julgar. Se o amor julgar, ele deixa de ser amor. O amor não julga, o amor só ama, só doa. Então, Deus não pode julgar. Essa conversa fiada de pastor, padre, espírito, isso é conversa fiada. Era uma acusação da responsabilidade, não da culpa. Não existe culpa, existe responsabilidade nos atos. E também não existe bajulação. Segundo o jornalista, ele foi absolvido. Ganhou a oportunidade de voltar e revelar o que existe além da vida. Quando concluiu isso, foi dito que eu teria que voltar e relatar o que aconteceu, para mostrar para as pessoas a realidade da vida. E não essas mentiras que são pregadas aí. Aí eu abri o olho, às 1h da manhã, fui dado como morto. Às 6 horas fui liberado, fui para Santa Casa. 7 dias depois saí com uma S. Bom, no caso dele, ele diz que ele ficou 4 horas morto, fora do corpo, e que viu tudo e que voltou. Inclusive, ele diz que foi julgado e voltou. Isso, já viu outras pessoas falarem isso, Rita? Olha, ele voltou porque realmente não era a hora da partida dele, né? Não foi pelo julgamento? Não, ele voltou porque realmente, quando ele diz Chico Xavier, eu sinto muito, viu? Não dá nem cogitar com o que ele disse. Ele voltou porque realmente não era a hora dele partir, não só com ele, como com várias pessoas. Realmente isso acontece, né, dentro de um hospital. E quando realmente ele veio à luz, esse momento que você realmente está num momento desacordado, então a sua mente ela viaja muito junto com o seu espírito. Então essas visões que você acaba vendo, revendo, o seu espírito está junto com você, ele também está trazendo, ele também está trabalhando tudo isso, tá? Então esse retorno dele é porque ele teve a oportunidade de voltar de novo e cumprir... Mas você acha que ele morreu ou não? Não. Entendi. Eu acho que não. Acho não, tenho certeza que não. Então não morreu, porque morreu foi, não, morreu volta? Não, ele teve provavelmente uma parada, claro. Mas ele teve a oportunidade, ele ficou 4 horas. Tem muita gente que tem derrame e tudo, e fica ali 4, 5, 10 horas no estado que ele fica. Então não era o pré-espírito, então ficou tudo lá. Oi? Isso? Então o espírito não saiu? Não. Não, entendi. Entendeu? Existe, Luciana, às vezes nós numa noite, quando o seu espírito está esgotado, a sua alma está esgotada, está sem brilho, entendeu? Muitas vezes você também vai para outros lugares. Opa! A sua mente. Viajo na maionese. Não é porque a nossa alma ela precisa de alimentos, com né? certeza. Mas aí não é imaginação, não é? Não, eu já tive experiências comigo, são grandes, várias experiências, entendeu? Então, se ele voltou porque Deus permitiu com que ele ficasse sobre a terra, talvez para cumprir o que ele ainda não cumpriu até agora. Ok. Né? O relato dele é muito crítico ainda. Doutora, eu já sei até o que a senhora vai dizer. Ele não morreu, ele viajou na maionese porque tomou... A equipe médica foi boa. Porque tomou remédio, qual era o remédio? Ela falou remédio, olha o remédio. Tomou remédio? A equipe médica foi eficiente, salvou. Eu acho que não só ele, como várias outras pessoas são salvas e outras. Claro. Eles não dão conta. Às vezes o organismo não aguenta, né? Faz parte da vida, claro. Infelizmente, né? Mas todas as nossas experiências, desde que nós nascemos, que nós não lembramos, mas nós nascemos, o nosso parto foi a maior dor humana. Nós não lembramos. O nosso nascimento, a gente não lembra, Luciana. Eu lembro do meu filho, eu que dei a luz. Não, seu filho, você lembra do seu nascimento? Não, o meu não, mas eu lembro do meu filho que deu a luz. Então eu lhe pergunto para vocês, para onde foi essa experiência?
Ah, tá lá guardada. Então, está guardada, mas não tem palavra. Por que não tem palavra? Porque nós não temos um sistema cognitivo, nós não temos um amadurecimento neuronal capaz de decodificar experiências que ainda não têm palavra. Então, mas elas existem, claro. É um traço, está lá. E elas retornam. Elas movimentam. Nosso corpo é um corpo de energia que se movimenta. Então, e se liga essa energia em outros objetos nos quais nós achamos que é aquele. São objetos semelhantes. Isso é com o nosso nascimento, isso é a primeira mamada, o primeiro olhar. Você acompanhou o seu filho. Muitas vezes, né? Você teve essa oportunidade. A mãe estava lá. E muitas coisas ele não vai ter palavra para explicar, mas está lá. Entendi. E mais tarde ele vai repetir algumas experiências que vão remeter a esse traço. Isso é neuronal. Isso chama o nosso sistema simbólico. Nós introjetamos informações e todas as informações são introjetadas por meio de um objeto. E a morte é sem objeto. Ninguém volta para dizer que morreu. Então, se não tem objeto, não tem representação simbólica. Interessante isso. Na igreja também não volta da morte, né? Na verdade, sim, existe a ressurreição e a ressuscitação. Ressurreição, só Jesus ressuscitou. Mas as pessoas voltam? Voltam. É possível voltar. O que eu achei interessante... Você está aqui com a Rita, então volta da morte? Volta, acho que volta. Eu estava achando interessante, porque ele fez uma leitura, e a leitura ele coloca o que ele imaginou que deve ter acontecido, e começou a fazer uma crítica severa em cima de qualquer outra pessoa, seja ele quem for. O que eu acho interessante é que a gente não pode dar injeção na alma, a gente não pode materializar tudo. Razões. A Bíblia fala de ressurreição e ressuscitação. Ressurreição é quem morre, ressuscita e não torna a morrer. Jesus morreu, ressuscitou e não tornou a morrer. Ressuscitação é a pessoa que morreu ressuscitou e tornou a morrer. Que desgraça, é isso? Não entendi. Morreu, ressuscitou e morreu de novo? Esse é a ressuscitação. Então tipo você não Lázaro. pode. Exatamente, Lázaro. Tem vida, por isso que Jesus é a primícia, ou seja, é o primeiro homem mortal, crendo pela religião cristã. E é o que o texto sagrado diz. Entendi. Eu não posso dar injeção na alma. Eu não posso diagnosticar, clinicar, receitar uma alma, se não for pela palavra de Deus. Okay. Eu posso materializar, mas corro o risco de colocar pessoas fora desse plano de Deus. Tá, mas me explica, o que você acha que aconteceu com ele? Eu acho que ele teve uma experiência, ele leu da forma que ele achou e ficou muito engraçado. Ficou, concordo com o pastor. Mas olha, muitos famosos afirmam que atravessaram esse tal do túnel, que vem a luz, e aí tá lá depois da morte, e depois voltam. Por exemplo, o cantor Fábio Júnior, o velejador, o Lars Grael, e a modelo André Surak também falam abertamente sobre a experiência de quase morte. E é sempre a mesma cara. Uma coisa assim, a luz, o túnel, a vida e a morte. Olha só. Muitos famosos têm divulgado experiências de quase morte. Os relatos são impressionantes. Sharon Stone revelou para Oprah Winfrey que, após um aneurisma cerebral, atravessou o famoso túnel. Ela teria mergulhado em uma cintilante luz branca e sentiu paz. Enquanto supostamente esteve do outro lado, a atriz teria sentido a presença de amigos e familiares já falecidos. Sharon Stone encerra a entrevista contando que voltou à vida de maneira suave. Fábio Júnior teria passado pela EQM ao sofrer uma inflamação no coração. O cantor teria visto o próprio corpo estendido no leito do hospital. Para o jornal britânico Daily Mail, André Surak disse que teve uma EQM. Tenho 27 anos. Quando na vida eu achei que eu ia dar de frente com a morte, que eu ia estar na presença de Deus. Quando eu imaginei que Deus existiria, que Ele fosse real, que Ele fosse vivo. Nunca. A modelo acredita que morreu. Foi ao céu e se encontrou com Deus. E completa dizendo: pedi perdão, implorei por uma nova chance. Prometi repensar minha vida. Pai, me perdoa de novo. Me perdoa, Pai. Me perdoa por tudo que eu fiz. Em 1998, o velejador Lars Grael foi atropelado por uma lancha e teve uma experiência de quase morte. No acidente, ele perdeu uma perna e o coração parou de bater. Eu tive uma parada cardiorrespiratória e nessa parada
houve uma sensação, primeiro, de impotência, de eu deixar de controlar os meus movimentos, e depois uma sensação de paz muito grande, assim. O atleta conta que se viu levantando do corpo enquanto a dor diminuía. E é onde, estranhamente, você tem uma espécie de levitação, de sair do próprio corpo. Me vi de fora e levantando e me afastando, né, até a hora que eu volto. Realidade ou imaginação? A certeza é de que todos esses famosos tiveram outra experiência em comum. Aprenderam a valorizar cada segundo da vida. É interessante. Agora eu vou voltar para a doutora, porque foi realmente o que ela falou. Todo mundo acaba falando a mesma coisa. Eu não sei se o espírito saiu, se não saiu, mas eu acredito que, de repente, alguma coisa leva, e aí a única pessoa que me explicou isso agora realmente foi a doutora. Porque é sempre a mesma coisa, né? O túnel, Sim, porque realmente como é do outro lado. Então tem o túnel mesmo? Sim, então tem que ser a mesma coisa. Tem que ser a mesma passagem para todos. Então não vai mudar, entendeu? Então assim, o espírito tem vida. O espírito não morre, ele se reencarna. Nunca? Não, o espírito tem vida. Tá? Nunca morre? Não, o espírito tem vida, ele não morre. O espírito, a nossa matéria morre, o nosso espírito vive, ele vai para outro lado. O que nós viemos fazer aqui sobre a Terra se a nossa vida não tem sentido? Vou perguntar pra se doutora. tudo que nós fazemos aqui não significa nada, o que o ser humano está fazendo aqui? Nossa. Ele está aprendendo, ele está estudando para quê? Para matar tudo isso? Não, calma. Né? Então, será que tudo isso é permitido perante a Deus, ao Criador? Nós não viemos aqui para nada, nós não temos significado algum, nós somos pó. Doutora? Olha, em uma... Boa pergunta, vai, doutora. Não, eu vou responder. Em uma conferência entre Einstein e Freud, que durou 13 horas. Nossa, eu queria falar para ver. Eu também. Ele disse, no final de todo essas horas de troca de grandes, né, são grandes pensadores. No final, Einstein diz assim: é mais fácil quebrar um átomo do que uma crença. Então, a crença realmente move. A crença, ela vai, ela morre, ela faz acreditar. Isso é verdade. Ela acredita, move montanhas. Só que também, Luciana, a crença nos escraviza, nos oprime, nos deixa deprimido, nos leva à depressão. Mas aí... Então, Ou são não, os né? Dois Tem muita lados. gente que fica feliz. Foi o que Exatamente. ele falou, a questão do extremismo. Foi o que ele falou, a questão do extremismo. Mas existem pessoas e pessoas. Exatamente. Eu acho que a crença, ela é necessária, porque o ser humano, ele precisa disso. O que é mais difícil para o ser humano, Luciana, é admitir que nós somos finito e a única coisa que nós temos na vida é esse momento, é o presente, é estar usufruindo aqui com você esse momento. Fiquei até arrepiado. Então aproveita o Super Pop, que é o que tem pra hoje. Basicamente, assiste. Né? Amanhã eu não sei se eu vou estar aqui, nem você, nem ninguém. Exatamente. E a gente vive só no passado ou só no futuro? Então, o que você está dizendo para ela é que é o que tem mesmo, que não tem... É o que tem agora, não tem mais nada. É o presente que se faz o futuro. O que a doutora passa pra gente, na verdade, desculpa, doutora. Mas pelo menos a gente está aqui se divertindo. Na verdade, vai. ela passa pra gente que ela crê também em Deus. Não é só diversão, né? Ela declina a sua fé em Deus, ela crê em Deus, ela demonstra... Ela não falou isso. Ela disse que não, que a crença dela é diferente, né? Ela acredita da forma dela. Ela não acredita, ela falou que não. Isso é interpretação sua. Até porque a crença é inerente à nossa vontade. Não coloca a palavra na minha boca, por favor. A crença é inerente à nossa vontade. Nós criamos independente de que ela vive crer hoje, ou não. né? Eu vivo hoje pro meu amanhã. Mas ela não falou que acredita, não, desculpa. Sim, ela coloca reafirmou. A palavra na minha boca, mas por gentileza. quando ela declara, até porque o ar que respira e uma série de outras coisas que nós recebemos de Deus, porque nós temos um toque de Deus
dentro de nós, porque nós somos imagem de Deus. Deus não é imagem humana, por exemplo, expressão facial. Não, mas morreu, aconteceu o quê? Vai, me explica. A Bíblia diz que quando ele morre sem fazer, de fato, a sua vida ser declarada a Deus, confessar a Deus, se render a Deus, porque uma coisa é você com Deus, a outra coisa é Deus com você. Eu não posso achar que Deus não está com ninguém, Deus está com todos. Agora, só que, será que todos estão com Deus? Essa é a diferença. Eu acho que nós temos um propósito, então, né? Tem muita gente diabrada aqui na Terra, viu? Tem Opa. Claro. Infelizmente. Desculpa, mas eu acho, Deus, Luciana, nós temos um propósito em Terra. Vamos entender né? o que você acredita, porque a gente tem uma matéria que fizemos especialmente com você, que você tem uma visão bem diferente e bem, vamos dizer assim, esotérica da vida. Bem aberta. Então, de acordo né? com você, não vale só hoje o Super Pop, tem muito mais, é isso? Claro, é lógico. Ah, eu achei que eu era tudo. Rita, vamos entender um pouquinho mais. Até porque você foi às ruas para sentir essa energia toda. E ela acredita em muito mais, não é só hoje. Eu tô adorando Super Pop. Se eu morrer, pelo menos me divertir hoje. Coloca aí.
Eu falei mentalmente, porque eu falo mentalmente, né? Tem algum espírito aqui agora, por exemplo? Agora? A outra Posso você olhar? correndo. Fala que eu saio correndo. Você sabe que nós já vimos aqui no palco, né? Lembro. Já realmente... Esse aqui é novo. Será que os espíritos foram embora com o antigo? É assim, ó. Eu não vejo... Eu pego... É como se fosse um protetor mesmo. Tem essa moça de amarelo... Indo aqui... Essa menina aqui, ó. Atrás dessa moça de amarelo, a de cima... Você. Coitado. Essa moça, ela carrega uma proteção, um protetor espiritual que ele aparece bem para mim, tá? Até pelo momento aí que você está passando. E essa proteção, ela vem vindo muito grande, não só para você, como para muito da sua família. Você está passando por um momento difícil? Mas você vem passando um momento e esse protetor ele já está do seu lado. Eu vejo bastante criança ao seu redor. Você trabalha com criança? Dá o microfone para mim, E você por favor. tem bastante criança ao seu redor. Dá Você deve ter uma ligação muito grande com criança, tá? Então, para esse momento, esse protetor, ele já está com você, te acompanhando um bom tempo. E as ligações que você é um espírito criança dentro de você muito grande. E as ligações que você tem com as crianças é fantástica. E esse espírito, ele foi um professor em terra. Boa noite. Você tem muito essa ligação. Você deveria até fazer algo um pouco mais com crianças. Procede isso? Você tem muitas crianças perto? Sim, eu tenho muitos primos, eu tenho muitas primas, afilhadas e tudo mais. Eu vivo rodeada de crianças, sempre. Que interessante. Esse espírito é o seu protetor, tá? E talvez esse momento que você esteja passando ajudando, fazendo algo, é um momento que ele está vindo muito, desde o ano retrasado, muito próximo a você, eu não sei por quê. Poderia falar? Isso não. Pessoas que eu convivo desde o ano retrasado são 2 menininhas, que elas são filhas da minha ex-gerente. E do nada eu me apeguei demais com elas e elas passam uma sintonia tremenda e uma energia positiva muito boa para mim. Desde o ano Só retrasado, isso. né? Sim. É como se você estivesse fazendo uma cura para essas crianças junto com ele. Interessante. Você deveria trabalhar um pouquinho mais com crianças, fazer qualquer coisa, entendeu? Se doar um pouco em hospital, em creches, orfanatos, né? Dá um pedacinho de você, tá? Você vem com luz para as crianças, tá bom? Rita, que interessante, né? Como é que ela sabe disso? Lu, na verdade, a gente não vai contradizer o que ela está falando, mas a própria comunicação dela demonstra que parece ser um adivinho, uma sorte, como se fosse encaixar em algumas coisas. Na verdade, o que eu vejo gravidade é que quando você tem um ente querido morto e você supõe que a alma dele, o espírito dele está vagueando em algum lugar. Mas ele não pode? E sempre, ou no cemitério, num lugar escuro, alguma coisa que dê medo. Qualquer um deles tem medo. Eu morro de medo. Então, não é uma coisa que a gente pode se entregar, confiar e se render. Nós temos resistência. Então, é uma coisa a se pensar. Então, quando se fala assim, a alma dele, o espírito dele, eu acho que tem que tomar muito cuidado. Pra onde vai o espírito? Por quê? Porque é a alma de um pai, é a alma de uma mãe. Eles não têm comunicação. Segundo o texto sagrado, eles não se comunicam. Mas você viu ali que a flor Existe mexeu. alguém se comunicando que não é a alma do Pedro ou do João. Existe alguém se comunicando. Está piorando, pastor. Exatamente. Existe alguém se comunicando que dão nomes a ele como se fosse a alma da Maria ou a alma do João. Mas é quem? Então, aí é que tem que discutir. Quem é? Quem que é? A alma de Pedro não é, porque eu não posso, Mas é a alma eu não de posso quem, achar então? que, segundo textos, não são pessoas, não são almas humanas. São o quê, então? São anjos caídos. O que é isso? Ou seja, os anjos que perderam o seu principado, que estavam do lado de Deus. É o demônio, então? Pronto. Essa nomenclatura é bem conhecida. Pode ser anjos maus. Demônio é muito agressivo, né? Pode ser anjos maus. Então, anjo que perdeu é um demônio. Por que comunicação? Onde eu vejo a gravidade? Até pra mim, deu pra entender É colocar a rapidinho, alma do pai, da mãe, Entendi. do parente em algum cemitério. Eu não gostaria de ver o meu pai tentando se comunicar comigo, vagueando por um lugar tão horrível e terrível. Pode ser até o cemitério da Inglaterra ou dos Estados Unidos, mas é cemitério. Não é, porque lá são os parques, uma coisa diferente. Então, Luciana, a minha primeira perigoso. mensagem que eu peguei foi com 9 anos. Com 9 anos, eu peguei a mensagem de um alemão. Eu era uma menina, não sabia nem... Eu teria que estar brincando com bonecas. E eu comecei a ter muita depressão nessa época. Ele falou em alemão? Ele passou uma mensagem em alemão.
Tá? E quem estava lá era a filha e a esposa dele. E ele passou em alemão. Ele e a esposa vieram da Alemanha e viveram no Brasil. Ele morreu no Brasil, falava em português, mas ele acabou se manifestando em e alemão. Eu escrevi através dele em alemão. Quer dizer, eu era uma menina. Então, eu não tive que estudar nada. Eu comecei como uma menina e vivendo o mundo espiritual. Você vê alguma coisa na doutora? Na doutora? Você vê, olha, a doutora quer que eu relate? Não, boa. Você ela consegue? já é espírito... Ela é muito sábia. Mas você consegue ver alguma coisinha? Eu vou para os comerciais. Vê se você consegue ver uma coisinha para a gente assustar a doutora. Deixa ela falar, Luciana. Não, depois dos comerciais, vamos assustar a doutora. Vê se você consegue. É isso aí, a pergunta para você é a seguinte. E agora, também fiz uma pergunta para você, né, Rita? Se você via alguma coisa em relação a espíritos, eu até vou colocar aqui do pastor também. Ou do pastor, ou da doutora. Eu quero saber mais de mim. Araceli, você consegue ver alguma coisa dos dois? O pastor é muito querido e ele obviamente, sabe eles não acreditam muito em espírito vendo nada, Sim. então... O pastor, ele é muito, como eu disse, ele é muito sábio e ele é uma pessoa que já tem muito entendimento da vida espiritual, né? Ele traz os antepassados muito forte com esse mundo espiritual dentro da família dele. Então, ele é uma pessoa rica em prosperidade espiritual, né? Mas com tendências, ainda tem muitos problemas ainda na parte intestinal, viu, pastor? Precisa tomar um remedinho aí, que tá bem talado, hein, pastor? Agora, vamos falar um pouquinho. Um espírito velho, né? Foi um espírito que passou em vidas passadas mais como homem do que como mulher. Foi sempre muito estudioso, comandante, muita ligação boa com animais. Boa, demais. E você vai casar? Não, Vai. calma, ela Você não me falou que eu vou Bom, então tá vendo que hoje tá todo mundo bem aqui, o pastor tá tudo bem, o pastor só tá precisando Verdade, tomar um Lu, remedinho aí. Eu entendo o que ela fala e até leio, porque eu vim do espiritismo. Também? O meu pai era pai de santo. Olha! Eu me converti ao cristianismo e comecei a questionar o espiritismo. Por quê? Primeiro, não está catalogado. Segundo, não está organizado. E terceiro, tem acesso ao mundo espiritual e a gente não sabe quem está por trás. Então, isso a Bíblia te apavora responde. um pouco, hein, pastor? Exato. Então, por isso que a gente não acredita que há almas. Então Bíblia... a gente nunca vai ver o senhor brincando daquele Ouija board, né? Aquele negocinho lá. Não. Eu sou um pouco mais restrito, Entendi. coerente, eu penso duas vezes. Então, eu descobri no cristianismo e encontrei respostas para mim. Por isso eu me encaixei e não discuto o dom, mas discuto quem está informando. Ok. Bom, então eu queria agradecer, Rita Dula, muito obrigada por sempre vir aqui, de coração aberto, mostrar suas experiências. Opa. Queria agradecer também a Débora Lira. Obrigada, Débora, Luciana. muito linda. Você Obrigada. veio para mostrar esse seu sorriso para todo mundo, essa sua felicidade de ódio vivo. Obrigada. Queria agradecer a doutora Araceli, muito obrigada. Se mudar de casa, nos convide para almoçar lá na Casa Nova. Pastor, muito obrigada. Antônio Silva, como sempre, também Meu muito amor, querido. respeito a você. Eu me lembro, você tinha falado que seu pai era pai de santo. Muito interessante, Verdade. eclética a família. E bem famoso na Zona Leste. Olha, arrasou. Muito obrigada. E eu acho que o mais importante aqui é deixar claro que cada um pensa o que quer. O que importa é se fazer o bem e respeitar o próximo. Isso foi bem mostrado aqui hoje, não é? Vamos respeitar a crença do outro com carinho, porque todo mundo merece respeito. Boa noite. Muito obrigada a todos. Boa noite, valeu!